com saudade, porque eu estava dizendo aqui ao nosso amigo André, que eu senti que esse ano foi de uma vibração fora de série, as reuniões. Todas as casas foram lotadas. Isso é muito bom, que antigamente não estava como agora. Então, nós ficamos felizes, contentes com a presença de todos vocês. Muita gente que nós não conhecíamos estamos vendo aqui, outras que nós já conhecíamos, mas naquela casa havia aquele encontro fraterno, aquele abraço sincero, e isso é o mais importante de tudo. É essa ligação entre as casas, principalmente nessa transição que nós estamos, nós nos alertarmos, providenciarmos sempre, como dizia o doutor Bezerra, ensinar, mas fazer. É aconselhar, mas vivificar. Isso é muito importante. Houve muitas pregações, muitos aconselhamentos, agora devemos vivificar tudo aquilo que foi aconselhado. Nós cremos sim, agora devemos continuar estudando. Muito bonito essa orientação do doutor Bezerra. Então a gente refletir, foi uma semana graciosa, muito recurso, você vendo as pessoas se preocupando com o tema, com aquilo que ia apresentar, e só nos deixa felizes. Então o nosso agradecimento sincero, não tem palavras que a gente possa traduzir a felicidade e a alegria de termos vocês em nossa casa, de termos compactado com vocês nas casas de vocês, sendo bem recebidos, abraçados, com carinho. Então, nosso agradecimento sincero e que a nossa irmã Valéria faça a prece de abertura dos trabalhos hoje. Senhor Jesus, Mestre querido, é com grande alegria que aqui nos encontramos, aprendendo, Senhor, a humildade, porque sabemos que de nada sabemos, que ainda há sempre o que aprender. E que como é maravilhoso a gente aprender em grupo, aprender uns com os outros, a saber que nada sabemos. Fortalecer através das nossas vibrações e dos nossos pensamentos aqueles que vão ter a oportunidade de falar, como nosso irmão André de agora, pedindo a Deus que o abençoe, que o ampare e inspire. E também, Senhor, já desde já, e agradecendo esse instante, para que possamos ter a consciência de que não estamos sozinhos, de que os Espíritos estão conosco, que nos guardam e nos protegem, e que esse movimento foi acompanhado por essa espiritualidade, e que nós possamos sair daqui mais fortes, mais sabedores de outros conhecimentos, com novas amizades, com novos caminhos, para continuar na lida de cada dia, de cada casa espírita. Que tu, Jesus, nos abençoe hoje e sempre, e que possamos dar por iniciada a reunião de hoje. Que assim seja. A que eu vou dizer é ensinar mais fazer, crer mais estudar, aconselhar mais vivificar. Vocês prestem muito bem atenção nessa frase de doutor Bezerra, nesse ensinamento de doutor Bezerra. Que profundidade numa frase só. Mas agora, como diríamos no futebol, a bola está com o senhor André, doutor André Luiz. Fica bem, queridos amigos, irmãos, companheiros de área espírita, que a paz de Jesus prossiga conosco. Valéria, obrigado pelas invitações. E parabéns a esta cidade, parabéns às 8 casas espíritas, que é das coisas mais belas que podemos ver em movimento espírita. 55ª semana, né? Sem contar aqueles anozinhos que foram impeditivos. E muito obrigado pela honra de estar aqui com vocês. Não sei se eu sou tão digno para isso,
mas esperamos que o alto realmente nos favoreça no seguinte sentido, né? A frase tão conhecida: Deus não nos faz prontos, mas oferta o trabalho para nos apontar. Então, ética e moral é tudo que precisamos. Luiz fala no começo que nessa semana, nesse momento tão difícil da humanidade, né, dessa transição há tanto já cantada para todos nós, e permitam-me uma observação, porque a transição no entendimento pessoal, ela inicia-se com a presença de Jesus. E ela agora vai nos chamar a todos. Se olharmos aqui, o nosso querido Bezerra, que já se apresenta o cristianismo lá no 3º século, por informações do próprio Chico, naquele belíssimo livro Ave Cristo, né? Naquela luta imensa de Rito Varro para trazer seu filho para o cristianismo, esse espírito já havia sido regenerado. Porque Cristo veio realmente para transformar-nos. E nós, e aí permitam-me mais uma vez a particularidade, e nós, espíritos um pouco mais retardatários, um pouco mais presos às nossas convicções, aos nossos sentidos, estamos nesses 2000 anos divagando, embora tenhamos conhecimento, porque o conhecimento espírita, quando estamos nas casas espíritas, numa semana espírita, todos nós temos. Talvez eu não diga absolutamente nada novo do que foi tudo dito nesta semana. E o que nós estamos fazendo então nesse conhecimento? Que transição é essa que para nós ainda não nos tocou? Então está aqui nosso querido Emmanuel. O Pai criou os seres e os reuniu. Veja que frase bonita para a nossa semana. As reuniões, esta nossa reunião, essa 55ª reunião, semana, não foi um acaso. Tudo foi criado pelo próprio Pai. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as ao bem comum. É tão ajustado que hoje o Pai nos deu uma lua limpa para encerrar a semana, certo? Absolutamente iluminada. Mas isso as coisas comuns. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Somos nós que falamos. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu. Os resultados de sua ação infeliz e por vezes gasta séculos desatando esses brilhões. É isso realmente que queremos? Nós já nos abraçamos efetivamente com o cristianismo, mas até quando estaremos nós lesando a própria lei? Ferindo-nos, fugindo de todos os conceitos que abraçamos durante pelo menos essa existência, visitando as obras espíritas, sendo visitado por essa gama de espíritos superiores, Santo Deus, grupo Paulo de Tarso, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Bezerra de Menezes, sem falar, lógico, Serra da Caridade, Deus da Caridade, mas vocês angariaram espíritos muito importantes. E eles nos questionam, como questionaria a qualquer um de nós, ou nós questionaríamos a qualquer filho: até quando, meu filho,
você ferirá a você mesmo. Até quando nós vamos nos prender às condições completamente adversas aos conceitos espíritas que todos nós abraçamos? Ora, sabemos os espíritos, isso ninguém tem dúvida. Temos absoluta certeza que partiremos daqui. Como vou partir daqui? O que estou construindo para mim mesmo? Que liberdade imagino eu que terei? Qual a condição máxima do espírito? Poderíamos imaginar que ao sair daqui iremos a um espaço mais adequado, etc. Viver um pouco a plenitude espiritual. Será? O que é a plenitude espiritual? Quais são as regras básicas para estarmos junto dos espíritos superiores? Se não ser realmente agentes do Pai, construtores. Porque se Jesus chega para todos nós e diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O que esperarmos então no reino espiritual? Ser servido? Ser simplesmente passarem a mão na nossa cabeça: ô filho, foi tão difícil, né? Mas agora tudo passou. Ou prepare-se que o trabalho continua. Abandone o ontem. Construam-se para termos a absoluta liberdade espiritual. Então, começamos a escalonar, lógico, né, conceitos de ética e conceitos de moral para embasar esse pequeno trabalho. Ética, isso é um filósofo, né, ficou muito conhecido, teve programa de televisão, trabalhou, né, como secretário, né, no estado de São Paulo, mas é formado em filosofia, é um filósofo moderno, e ele traz essa informação interessantíssima, que nós desconhecemos às vezes. Ética não é apenas um código de conduta social, mas um código de conduta social que visa o bem. Porque escutamos muito falar por aí, erradamente, olha, a ética, desculpe-me a expressão, né? A ética dos bandidos, mas não é ética. Ética é um compromisso de uma conduta para o bem. É assim que pensava Aristóteles, que trouxe esse conceito para educar os filhos. Ele sabe de uma coisa, eu vou escrever para meus filhos um código de conduta. Nós poderíamos extrair esse código de conduta das palavras do Cristo, um código de ética. E vai, ainda não chegamos na moral, mas um código de ética de Jesus. Não faça ao outro o que não gostaria que ele fizesse. E às vezes nós nos recostamos nisto. Nunca fiz mal a ninguém. Isso mudou o mundo? Porque Jesus não parou aí no seu código de ética. Ele continuou: e faça ao outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. Isso é um conceito de uma construção do bem absoluta. Porque nas frases de Bezerra, conhecer sem trazer para as mãos, não mudou. Então, ética é comprometida com o bem. É uma conduta que vem transformar a humanidade. Mas prossigamos. Olha o tal do Aristóteles. A virtude em Aristóteles significa ação. Evidente. Mas Jesus nos disse isso também. Né? Que a fé sem obras é fé
responderam o que quiseram. Comprometeram-se. Comprometeram-se. Não podem, não temos mais o direito de dizer: eu não sabia. Eu sei. Eu sei que tem que ser ativa. Essa é a nossa função. O homem virtuoso é um homem ativo. Olha que bonitinho. Que aprendeu pela prática a desempenhar um papel social dentro da comunidade. Isso é a história. Eu preciso fazer algo. Porque nós somos o quê? A semelhança do Pai. Nós aqui estamos para fazer um mundo melhor. Falamos há pouco sobre a transição. Este espírito é um espírito regenerado? Sim ou não? Perdoe, não. Ele é um espírito superior. Ele foi regenerado já. Ele já está à frente de nós. Muito à frente. Lembra da história? Que a Celina chama para viver já em outros ambientes? Imagine, a secretária direta de Maria de Nazaré dizer: você já tem condições? Não, vou ficar por aqui. Então Bezerra, como Jesus, está distante, por favor. Apenas como Jesus, ele já pode dizer: este não é meu mundo. Deste mundo eu não sou, vós sois. Assim falou Jesus à mulher samaritana. De quem é esse mundo? Nosso. Queremos um mundo melhor? Obrigação e compromisso? Nosso. Não dos espíritos superiores. Eles são superiores. Eles simplesmente servem como modelo guia, nos orientam, nos estimulam, nos chamam a atenção, como fala na prece inicial Valéria. Está ao nosso lado, inspirando-nos. Mas esta casa é nossa. E essa foi uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque o Kardec fica mais bonito. Possuirão a terra. Já falamos tanto sobre isso. Porque às vezes a herança é um benefício que nós não nos esforçamos para tê-la. Kardec, linguista, sábio, possuirão. A posse é uma conquista. Então a nossa conquista será esta. Não será um céu beatífico. O Espírito não pode imaginar no céu, porque se nós quebramos o conceito de céu e inferno, nós também quebramos o conceito da própria morte. Os Espíritos não estão presos em possíveis colônias. Eles estão em nós, trabalhando constantemente. Então é isso que nos chama a atenção. E é para isso que aqui estamos. Nossa obrigação é transformar o mundo, como transformamos nossas casas. Quem aqui não gosta de estar numa casa limpa? Precisamos limpar. A princípio, em nós. Em nós. Mas continuando no conceito. A emoção, perceba, desacompanhada, mais uma vez, da ação, não enobrece a pessoa. Lembra da historinha do samaritano? Vamos passar. Passa um sacerdote e vê. O sacerdote teve emoção. Ele viu. Porque para quem conhece a parábola, era uma estrada muito frequentada. Muitos viajantes, muitos comerciantes. Muitos passaram e nem viram. O sacerdote viu. Ele já tinha emoção de ver. Mas nada fez. O levita também viu. Passa um samaritano, recolhe aquele que havia sido pego em ação
volta aos fariseus que haviam lhe perguntado: o que deve fazer o homem para merecer o reino dos céus? Aí Jesus volta aos fariseus: quem fez o certo? Os fariseus, muito orgulhosos, eles não falaram, foi o samaritano. Havia outra. Aquele que usou de generosidade. Vá e faça isso. Então nós estamos estudando ética e moral. Nós temos conceitos. A ética é algo que é para o bem. A virtude é ativa. A emoção que não se transforma em ação não nos enobrece. Entendemos Jesus? Olha a ética. Não faça, ok, mas faça. Não faça o que não gostaria de receber, mas faça o que gostaria, né, também de receber. A doutrina espírita nos ajuda a construir um compromisso de avançar. O finito buscando o infinito. A religação com o Pai. O resistência, isso é descarte, resistência. É o corpo, é a matéria, passando a res cogita, ao pensamento, ao ser pensante, ao ser espiritual. A percepção definida de nossa origem e a projeção de nossos destinos. Enfim, o mais dignificante de todas as tarefas da alma, olha que maravilha, o compartilhamento com Deus, que nos ama como filhos e nos requisita como parceiros. Há coisa melhor do mundo que ter o filho como parceiro? Já está junto? Acontece aquele momento em que você realmente é tutor e depois o filho cresce ao seu lado e torna-se parceiro. É isso que Deus espera de nós. É essa parceria, esse comprometimento. Mas nós, o Senhor nos dá isso. Nós somos ainda, não se preocupe, como as crianças. E pedimos: ó Deus, até quando ficaremos ainda requisitando recursos de toda sorte para fazermos algo? Até quando esperarmos que os outros nos perdoem para começar a perdoar? Até quando esperar ter condições volumosas no bolso para sorrirmos para os outros, para ofertarmos um pouco de nós, para sermos realmente seres que embelezam o mundo? Sim, nós temos compromisso. Olha aí a casa toda arrumada, olha bonita, com as flores aí naturais, mas tudo foi pensado. Mas esse é um compromisso de que todos temos. Mas vamos sempre cogitar necessidades especiais. E Deus já nos ofertou um mundo para mudarmos o nosso verbo. Se soubéssemos, chama-nos a atenção a espiritualidade sobre o poder do verbo. Se soubéssemos. Diga: minha esposa está presente, olha. E ela sabe disso. Não use a palavra odeio. E ela não usa mais, graças a Deus. Se formos lá na Gênesis, como é, meu Deus? O res cogitans divino, o ser pensante, lá está escrito: o princípio era Deus, e Deus era o Verbo. E tudo que falarmos, tudo que pensarmos, nós somos espíritas, estudamos os livros dos médicos, e lá Kardec nos chama a atenção das formas, pensamentos que criamos.
constantemente. Então, o nosso verbo, ele não é percebido pelos espíritos inferiores, não. Ele é visto, é diferente. E aí nos associamos, e como querer mudar o mundo? Como realmente nos adequar à ética e à moral cristã, se a mínima coisa não fazemos? Nós espíritas, por exemplo, adotamos água fluidificada como medida terapêutica? Sim ou não? Por quê? Porque temos a convicção absoluta que os meus pensamentos interferem na molécula d'água. Certo? Maravilha. E como interferem? Eu faço uma prece. Eu peço a Deus que medique, se for o caso, essas águas, que inspire as pessoas que vão fazer uso, que os seus guias espirituais possam torná-la um pouco mais mitigante das dores humanas. Olha que coisa bonita. Maravilha. E leva os nossos assistidos a sua garrafinha de água. Eu consegui fazer isso, junto com a espiritualidade. E quando o meu pensamento é negativo? Eu não vou apenas influenciar na água. Antes de sair de mim, ele já tomou conta de todo o corpo. Olha que coisa séria. Chama-nos a atenção a espiritualidade para o nosso compromisso de saúde física. Cuidado. Há uma frase de Einstein que é fantástica. Só para termos uma ideia, né? A vingança é um veneno que você toma para atingir os outros. Você que tomou. Então, veja que coisa séria. O que somos como realmente espíritos e agentes. Eu tenho umas opções, olha a transição. Eu posso ser o ser que fluidifica o mundo positivamente ou negativamente, e já não terei mais direito de dizer que Deus, eu não sabia que Deus me queria como parceiro dele, colaborador. Ainda em conceito, ser feliz é uma condenação. Quem disse isso? Se vir para a sua palestra, Joana de Ângeles. O espírito humano está condenado à felicidade. Olha que coisa. A questão é que onde nós estamos colocando o que conceito de felicidade temos? Da qual nenhuma pessoa deve ser absolvida. Olha que pena, que sentença. Sob pena de não entender o que faz por aqui, nesse fascinante rincão chamado mundo. Se eu não sou feliz, perdoe-me. Eu não sei o que eu estou fazendo. André Luiz traz uma frase fantástica, eu acho que está nos Mensageiros, ou no Mundo Maior. Cesse para vós outros essa ideia de falar que esse mundo é um mundo sofrido. E nós costumamos falar isso. Mas é um mundo de provas e expiações. Conhecemos Jesus? Sim ou não? Adotamos Jesus como modelo e guia? Acreditamos em seus ditos? Então, por que não acreditamos que o fardo é leve e suave? Que história é essa de falarmos que as provações estão excessivas para nós? Que esqueceram, eu não pedi isso. Alguma coisa está errada. Nós nascemos para a felicidade.
Nosso Bezerra teve uma vida difícil. Sim, teve. Chico, uma vida dificílima. Divaldo ainda tem. Questione-os e pergunte se eles são felizes ou não. Não importa, porque ao deixar a matéria, eu posso continuar infeliz. E agora? Onde está a felicidade? Em mim. No que eu fizer e como fizer. Então é uma busca absolutamente individual. Individual. Sofrerei percalços, mas é natural. O mundo ainda não é evoluído. Mas que não sejamos nós os agentes dos percalços. O bem que chama a atenção de Jesus. É preciso escândalo? Sim, é. Mas ai daquele por que veio. Não fui eu? Não fui eu. E as pancadas? Passarão. Passarão. Fazem parte da história do mundo. Brincamos muito. Eu digo sempre, olha, para aprender a andar de bicicleta vai ter que cair. E hoje está bom. Hoje é clorexidina, tranquilo. Vai para o metiolate. Vai para o sanativo. Beleza. O sanativozinho é natural. É. Bom, excelente. Até hoje ele existe. Mas valeu a pena? Fala o poeta, tudo vale a pena se a alma não é do Deus. Precisamos mergulhar nisso. Precisamos entender a essência da vida. Né? Ao poeta Francisco Otaviano, tem um dos sonetos mais belos. Vou ver se lembro. Quem viveu em brancas nuvens e em plácido sono adormeceu, quem passou pela vida, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Era nosso Francisco Otaviano. Olha que maravilha. Mas a vida traz algumas dores. E qual o problema disto? As provas são difíceis, mas as provas são difíceis para alunos ruins. E o pai não é um professor carrasco. Ao contrário, usa a misericórdia. Aliás, a infinita misericórdia divina. Não é assim que lemos? Faz só isso. Vai doer? Vai. Como um pai zeloso, leva seu filho para tomar uma injeçãozinha. E não diga que não vai doer, não. É só injeção. Vai lhe fazer tão bem. Eu tive uma tia enfermeira, hoje foi tão bom a injeção para mim. Ela foi fazer um tratamento com meu irmão, que eram mais ou menos 150 injeções. Então, filho, por que você não faz também? Eu faço, tio. Hoje, até eu me aplico. Dá uma saudade dela. Ô, Tiago, deixa eu me aplicar o que para lembrar dela. Né? E eu aplicava aqui no braço, trabalho danado. Sabe, só por que você não aplica na puxa? É tão simples, é mesmo músculo. Mas, rapaz, não é. Como é que faço? Aplico minha injeção. Porque eu sei que é meu bem. E essas coisas passarão facilmente em todos nós. O Evangelho, atenção, hein? Olha a felicidade. O Evangelho, todavia, é um livro divino. E enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Nós não teremos acesso à felicidade que o Evangelho deveria nos dar a todos. Esse OM é os mensageiros. Moral, ainda conceito, mores, né, que é conduta.
A rigor é a ação que se pauta nos costumes, melhor dizendo. E esses constituem regras essenciais a uma convivência construtiva e enriquecedora entre os homens. Então é isto. É algo que é de costumes, mas atenção. A moral cristã é diferente. Eu não posso falar das condutas sociais, porque eu abracei Jesus como modelo e guia. Então minha moral tem que ser diferente. Não é porque todos fazem que para mim está certo. Agora mesmo, sem querer conflitar, absolutamente conflitar, né? Está entrando em nosso país conceitos do abortamento. O que é que você diz disso? Eu não digo nada. O que a lei dos homens fizeram, para mim, não muda nada. Nós continuaremos contra esta conduta, mas jamais estarei contra as pessoas que submeteram-se a Deus. Jamais. Jamais fecharemos as portas às pessoas que foram submetidas ao abortamento, porque nós não sabemos a causa. Não sabemos as dores. E se nós, com a moral cristã, vem der e gosta, mas você vai brigar, vai reclamar, vai apontar o dedo. De maneira nenhuma. Essa não é o costume ou as regras espíritas. A regra espírita é muito clara. A doutrina em si é taxativamente contra o abortamento. Pronto. Com algumas exceções, ou a exceção máxima, eu não posso pedir também altruísmo das pessoas, já que eu ainda não as tenho, ou não tenho, mas a minha conduta é abarcar a todos que porventura mancharam suas mãos nesse sangue. E para nós, apenas que fique claro, a ligação não se dá na concepção, dá-se antes de conceber. Os espíritos já se aproximam dos futuros pais, porque para nós, diferente das demais crenças cristãs, nós pré-existimos. Para os católicos, para os evangélicos ou as outras denominações do cristianismo, a alma é criada na concepção. A nossa não. Está lá a historinha de Segismundo, Missionários da Luz, capítulo 11, 12, 13, 12, acho que é 11, 12, 13. E vai lá, Joãozinho faz uma prece, o pai ameniza-se, Adelino, encontra-se com Raquel. No mundo espiritual há uma reunião, Adelino, Raquel, Segismundo, há uma pacificação e uma aceitação do casal, né? Pronto. Ali, Segismundo ligou-se à família. Não havia ainda nem concebido. Então, para nós é antes, bem antes. Costumamos dizer que a moral evangélica são os costumes de Deus. Então nossos costumes têm que ser diferentes. São costumes de Deus. São inegociáveis. Não sofrem com o tempo. O que é certo será sempre certo. Não se aplica a modismos. Não, de maneira nenhuma. O certo e o errado. O sim, sim, não, não, que Jesus nos cobra constantemente. O ides e não torneis a pecar. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Entendem? Porque nós, na moral cristã, não podemos apontar o dedo a uma pessoa que tem errado. Porque Jesus abraçou a todos. Mas chamou a atenção.
Agora você já sabe e não erre mais. E construa-se. Mas sigamos. Ainda em conceito, meu Deus do céu. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita, eu acho que essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, acho que esteve em todas as palestras desta semana. Verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. Sabe o nome bem? Quer dizer, pois espírita, nós ainda não chegamos a isso, por favor. Aqui. O espírito que nele domina, de modo mais completo, a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Então ele é muito mais espírito que matéria. Meu Deus do céu. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Então é um ser sensível. Nós precisamos educar os nossos sentimentos. A vida é uma escola. Nossas sensações, elas se perdem, se esvaem, desaparecem todas elas. Certo? Minha esposa me chama, o quê? Quando? Você está ficando surdo? Eu perfeitamente. Estou. Lógico. 5.8, caminhando, certo? Você precisa de óculos? Lógico. Já tive uma vista zerada, para perto e para longe. Estou gastando. É natural. Perfeito. Mas eu tenho que vibrar. Se eu não me educar, a vida está dizendo, olha, a matéria se vai. Se você não aprender a amar, se você não entendeu a dor do outro, que bem. Se você não compreendeu ou não permitiu que o outro lhe frustrasse, oh meu Deus, que moral cristã é essa que você tem? Nós já frustramos pessoas, sim ou não? Sim, eu muito. Muito, não tenho dúvida. Então por que os outros não podem errar? Que história é essa? Que conceito é esse de não entender a fraqueza do outro? De não usar a tolerância? Qual o conceito máximo que Kardec diz da religião do futuro? São 3 palavras: trabalho, solidariedade e tolerância. Kardec é sábio, nós, no espírito superior. Ele fala amor na religião do futuro, no terceiro milênio? Ainda não, porque nós não temos amor incondicional, como tem Bezerra de Menezes a todos nós. Aliás, amor paternal. Não dá para ser. Então Kardec coloca trabalho, ação, preciso ter ação, preciso ser solidário, entender o sofrimento dos outros e preciso ser tolerante. Conceito verdadeiro de caridade, como entende Jesus? Questão do Livro dos Espíritos, BIP. Benevolência, indulgência para benevolência para todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Nós pensamos que perdoar é um ato nobre. Perdoar é libertar-se, é não sofrer mais com as dores que nos causaram, é dar o direito do outro errar. Pronto. E seguirmos serenamente. Então é isto. E aí está, em suma, é tocado no coração pelo que inabalável se torna a fé.
reconhece-se. Olha como é. Nossa doutrina é consoladora. Por isso, o verdadeiro espírita, pela sua. A minha transformação moral é diferente da transformação moral de Chico? Sim ou não? Sim, muito diferente. Isso eu não suportaria. E aí é consoladora, porque eu não serei medido pelo alto, eu serei medido por mim. Vai, André, transforma-te. Transforma-te. Eu espero algo de você. Não espero a plenitude, vai não dá. Mas espero. Então ficou boa, não ficou? Ficou mais fácil. Eu sei que eu posso tirar uma boa nota, embora ainda seja um espírito inferior. Sim, qual o problema? Porque você transformou-se moralmente e você esforçou-se no emprego para domar suas inclinações ou fazer o máximo. Ah, Jesus, eu até quero, mas eu não posso. Não me é, como diz o apóstolo Paulo, não me é mais isso. E aí você é um verdadeiro espírito. Não, talvez esteja longe de ser espírita bom, mas verdadeiro você. Então tiremos logo essa ideia de falar, mas eu não sou um bom espírita assim. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas você pode ser verdadeiro, porque você realmente transformou-se moralmente. E é só voltarmos, não precisamos voltarmos às encarnações passadas, não. Basta voltarmos ao dia de ontem. Imagina. Isso eu não faço mais. Nesta encarnação eu não faço mais isso. Saibam, no momento em que nós falarmos para nós mesmos que nesta vida, nessa existência, eu jamais farei isso, nunca mais faremos em existência. E assim vamos evoluir. E assim vamos granjeando a condição de espíritos superiores. Mas acabamos os conceitos, vamos começar a falar. São 10 mandamentos, coisa fácil, rápida. Já vi o verdadeiro. Quando eu disse que minha vista não está boa mesmo, não vou nem ver nada. Fazer o bem, primeiro mandamento da ética, da moral. Ter bondade, benevolência, simplicidade de coração, amor ao próximo e desprendimento das coisas materiais. Sabe o que é isso? As qualidades que atraem os bons espíritos. Está bonito. Quais as qualidades que atraem os bons espíritos? Bondade, benevolência, simplicidade de coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. Precisamos disso. É um mandamento para nós. É um comprometimento ético-moral que a nossa doutrina pede. O serviço legítimo não é fácil. De maneira nenhuma, né? É esforço sem qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. De que obra estamos falando? Da transição do mundo. Nós podemos postergar, ou podemos não realizar a nossa. Então a obra não faz, porque é uma obrigação nossa, não é dos superiores. A casa é nossa, é para cá que eu espero voltar, né? Sem estar sendo levado para alguns locais, né? Em que eu devo de novo desbravar, né? E construir uma condição humana. E é tão interessante isso, que nós ainda não chegamos na humanidade.
Porque regenerar nada mais é do que voltar ao gênero, ou construir o gênero. Nosso gênero é humano. Então ainda não cheguei no humano. E é fácil constatar isso. Quando vemos agressões, nós falamos o quê? Isso é desumano. Quando vemos as loucuras que são expostas por aí, pelas mídias e por tudo, nós falamos, isso é desumano. Né? Quando vemos as pessoas jogadas nas drogas, isso não é. Então precisamos construir a humanidade em nós. Mas não pode ser por palavras, por uma fantasia, por um sonho, porque nenhuma obra mais apenas de sonhos. É preciso que ela realmente venha. Esta semana foi um sonho de alguns, há mais de meio século atrás, e se efetivou. Domingo, chamando, quebrando um pouco às vezes, nosso orgulho, espírito orgulhoso, olha que loucura. Qual é o problema? Casa tal, seja aqui hoje. Vamos trabalhar juntos. Vamos. E você pode frequentar uma casa, aqui. Olha, eu gosto mais, vou apenas citar, né, Allan Kardec, porque tenho mais afinidade. Mas isso não me faz desgostar do Bezerra de Menezes, nem do Chico, nem da Seara da Caridade, nem do Paulo de Tarso. E pronto. Então o sonho nasceu e as coisas foram-se ordens. Houve ação. Lembro-me, no ano passado, que se falou, eu não sei em qual casa, de um dos seus dirigentes que encerava o chão. Ele mesmo. Não sei se foi o Paulo. Seu Antônio Carlos, Paulo de Tarso. Antônio Carlos. Ele, vou receber, né? Isso é uma coisa linda, linda. Isso tem que ser propagado aos ventos, aos quatro cantos, porque isso é uma obra. Aquele ambiente, meu Deus do céu, estava efluviado, né? E os espíritos superiores felizes. Olha o compromisso com o belo, com o arrumar, com o bem receber. Então, fazer o bem é o primeiro mandamento. Segundo, saber escolher. Saber escolher. Nós não escolhemos. A vida não é efetivamente uma escolha. Não há como irmos em pontos diferentes para um objetivo. Então, precisamos saber escolher. O primeiro efeito do espiritismo filosófico e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso. Conclusão, Livro dos Espíritos. Até naquele que, em ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. É uma função do espiritismo. Nesta mesma conclusão, no segundo tópico, está lá uma frase mais ou menos assim: o espiritismo é o mais feroz antagonista do materialismo. Então esse é um conceito, é uma escolha que nós precisamos fazer. Até aqueles que se dizem materialistas, o espiritismo vem tocar-nos, sim, vem chamar a atenção da ideia e da realidade do espírito. O segundo, depois do conceito de religiosidade, de religião, mas a religião como imaginamos, esse era o asterisco que eu tirei, porque senão não chegava no terceiro, porque sei como é que vai ser isso, é a religiosidade íntima. Não é a religião formal, é sermos religiosos. O segundo é a resignação nas vicissitudes da vida, mas porque é natural. Eu digo isso sempre. Graças a Deus. Você lembra do dia que você nasceu? Me contaram que foi aquele dia, né? Me contaram que você chorou. Sabe o que eu... Respire fundo. Doeu? Naquele momento doeu muito. Respirar.
cônica, etc. Ó, pelo cordão umbilical, o pulmãozinho está ali, ó, fechadinho, uma bolinha ali só pra, sem nada. Aí tiram, calorzinho já não era, normalmente hoje a sala é gelada, aí vai, ela fica todo roxinho, né? E chora ele. Não doeu. Dói, porque puxar o lado doeu, não vou chorar nada. Agora, chora, pelo amor de Deus. Aí puxa o ar, dói de novo e chora. Mas isso é da vida. São vicissitudes, toda ela tem. Graças a Deus, depois que passarmos por ela, esperar não dói mais. Pronto, mas é isso que quer nos dizer. Resigne-se. Resigne-se. Porque isso é história da vida física. Há alguns problemas, lógico que há. Né? Ficar de pé, doeu aqui com minha. Faz 5 plantar. Olha que não bonito. Né? E essa aqui está sem a palmilhas. Né? Também não sou educado, não sou disciplinado. Aí pronto, e está lá. Aí de vez em quando aplica em um corticoidezinho. Uma maravilha. Né? É da vida. O Espiritismo permite uma visão de todas as coisas de um ponto tão elevado que, perdendo a vida terrena 3/4 partes da sua importância, a atenção nunca perderá sua importância. Mas perdendo essa importância toda que nós damos a ela, o homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham. Está escrito que o Espiritismo vai tirar as nossas tribulações? Ela simplesmente, voltando ao poeta, né? Elas passarão e eu passarinho. E eu passarinho. Né? O terceiro efeito, primeiro, religioso, segundo, resignação, terceiro efeito é estimular no homem a indulgência para com defeitos alheios. Se eu não for indulgente, Jesus, não julgueis, para não serem julgados. A nossa severidade não será cobrada. Indulgência, zero. Qual o problema disso? Nenhum. Mas me tiraram a vida. Como assim, se eu estou falando com você? Me tiraram a vida? Mas que vida? Que ficou por ontem. E você agora conquistou a própria coragem, conquistou o conceito máximo da vida, a vida do Espírito, que você pode muito mais se souber viver. Então, sejamos indulgentes, por favor. Terceiro, olha, vocês me puxam a orelha, por favor, eu sei dos horários. Praticar virtudes. Praticar virtudes, fazer o bem, saber escolher, praticar as virtudes. À medida que penetramos o domínio da altura, imprime-se luz na mente e no coração as leis sublimes da fraternidade e da misericórdia. Mas já somos nós. Sabe a ideia do reflexo condicionado? É o nosso reflexo. Quanto mais surdo, mais misericordioso, mais fraterno eu sou. É imediato. Então, não é aquele reflexo, é o reflexo do amor. Eu brinco às vezes, os espíritos superiores, fazendo uma analogia apenas, eles estão naquele ônibus lotado. Está com a unha encravada. Espírito superior. E alguém pisa na unha. Ele para, olha para a pessoa, meu amado irmão. Se você puder tirar o pé em cima da minha unha encravada, eu lhe agradeceria. É assim. Esse é o reflexo dos espíritos superiores. Nós,
Jesus, no seu momento crucial, olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-os. Não sabe o que fazem. Né? Tentando, deixe comigo. Eles são meus tutelados. Eu os levarei até ti. É maravilhoso. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza, senão pela capacidade de regressar ao círculo da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Querem conviver com os espíritos superiores? Olha aí, por isso que é mandamento. Eu preciso exemplificar amor e sabedoria, renúncia e perdão. Porque os grandes, eles se mostram assim. Eles vão aos ambientes mais vis que imaginamos, mais difíceis, que para nós, nem a imaginação nós temos para trazer. Dante Alighieri, quando vai aos infernos, ele desenha, né, a porta dos infernos. Teresinha de Jesus, né? A madre, doutora da igreja, ela fala em sonhos: estive no inferno. Ela foi, lógico, levada a esses ambientes, né? Teresa d'Ávila me relata o inferno para as pessoas. Eu vi, ele existe. Ela foi para trabalhar, né, no espírito evoluído e talvez ali ceder, né, a matéria empírica do encarnado, mas traz a informação. Os bons frequentam todos os ambientes, porque já estão prontos a olhar uma pessoa que erra com o absoluto fraternismo, amor, né? Entendendo apenas que eles erram. Não vou correr, gente. Se vocês quiserem, eu vou até o décimo. Viver a justiça. Kardec me chama a atenção que há 3 conceitos importantíssimos para a nossa felicidade: é a justiça, a caridade e o terceiro de Deus. Justiça. Agora deu um brancozinho, mas está lá em Kardec. O progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e caridade. Bom, é isso aqui, está em Kardec, meu Deus do céu, mas é um mesmo, né? Lei que se funda na certeza do futuro. Tira-lhe essa certeza e lhe tirareis a pedra fundamental. Dessa lei derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições de felicidade do homem: justiça, amor e caridade. Se não tivermos isso como base absoluta, não entenderemos a divindade. Qual a justiça? Meu Deus, nada fiz nessa existência para merecer isto. Não desconfie da justiça. É o entendimento do coração. Resignadamente venceremos e estaremos absolutamente felizes. Mesmo que seja uma derrocada, uma queda, uma perda, e você estará, porque você entende os conceitos máximos que Kardec nos traz: justiça, amor e caridade. Valer-se da razão que está faltando. Recorremos à questão 614 dos Espíritos. O homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus, a lei natural. Na verdade, abandona os costumes inspiradores da vida. Nós estamos falando de costumes, moral. A nossa moral nos daria felicidade se estivéssemos ligados a Deus. Ah, mas não espere de mim nesta encarnação isto. Bateremos no outro lado e dirão: mas você só foi para
vencer. Não, nós somos absolutamente racionais. Não posso abrir mão disso. Coração. Isso está aí, veja, frequentei os mensageiros para isso. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. E não precisa ser a esperança, vai ficar bom, vai ficar curado, deixa para lá. A vida é muito mais do que isso. Para que sofrer tanto com as dores humanas e motivar-nos? Se encontrarmos os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profirais palavras nossas. Você não. Mas esse é um reto. Não profirais. Não seja um agente. Simplesmente tem que fazer o seu melhor. Anima, olha o dever de casa. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho do povo. É Deus, né? Meu dever, animar, elevar, educar, despertar. Mas sem ferir. Nós não somos beneficiados em vir essa doutrina. Eu vou correr, gente. Ser amigo. Qual o mandamento maior de Jesus? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Eu preciso ser amigo. Eu preciso. Para poder amar o próximo, nós temos defeitos? Sim. Então, se eu me amo com defeito, vai ser fácil amar uma pessoa defeituosa, porque é como eu sou. E aí eu posso dizer que amo a Deus, porque não dá para dizer que ama a Deus sem amar os seus filhos, que são os Então é o contrário. Todo mandamento ele começa em mim. E para ser meu amigo, eu preciso esquecer a mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude obsidente, porque elas constituem. Ei, volta para cá. Calma. Elas constituem barreiras que impedem a passagem das energias auxiliadoras. Será que vai funcionar um passe uma pessoa que está muito magoada? Não tem passe, porque criamos uma barreira intransponível. Qualquer inquietação nós chamamos de desarmonia. As perturbações orgânicas chamam aí fora de enfermidades, mas que nascem na desarmonia da alma. Sempre. Missionários da luz. Lógico, nós somos os agentes na nossa saúde ou da nossa desdita. Cultivar o amor, olha aí, nossa Joana de Ângeles. Os acessórios da amizade, trazendo lá o lugar interior. Boa vontade, concórdia e beneficência. Joana de Ângeles, reconhecer que todos merecem ser amados. Destacar e incentivar o que existe de positivo no caráter do outro. Não tem aquela historinha apócrifa do Cristo, e os discípulos começam a tirar de um certo caminho, porque havia ali um cão morto. Né? E Jesus, professor como é, foi ao encontro do animal fétido, lógico, é a primeira coisa, meu Deus, que cheiro horroroso que nós faríamos. Jesus olha aquele animal e diz: que belos dentes tinha esse animal. Olha que destaque fabuloso. Né? Morou,
nós temos tantas coisas boas a serem incentivadas e estimuladas, exercer a compaixão diante das agressões. Estamos prontos? Físico, não? Tenha pena, compaixão, porque esses espíritos comprometem-se muito. Tenho absoluta pena dos espíritos que comprometem-se neste momento, porque eu sei que o mundo mudará. Eu tenho convicção disso, e eles continuam se comprometendo. Fazer do amor verdadeiro uma prática constante. Já vou correndo, dá uma troca aqui de mão, ao lado, ver e tal, não sei o quê. Ser feliz. Para a doutrina espírita, o grande desafio colocado ao espírito humano está precisamente no dever de cultivar virtudes absolutas, ainda mesmo que se encontre contingenciado pela matéria. Amar é uma virtude absoluta? É. E nós somos capazes de amar plenamente. Plenamente. Não vai dizer que o meu amor é menor. Não, não é. Porque é amor. E não existe amor menor. Fazer o bem é absoluto? É absoluto, embora estejamos aqui. E tantas virtudes, por exemplo, a honestidade é uma virtude absoluta? É, absoluta. Uma vez sendo, será sempre, embora estejamos aqui. Então o Espiritismo me chama a exercer essa virtude absoluta para sermos felizes. A isso o Espírito de Verdade chama agir com moderação. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras. Daí procede a necessidade de regras morais para quem se interessa pelas aquisições eternas dos domínios. Ou nós não moralizamos, ou nós estamos verdadeiramente distantes do alto da absoluta condição de sermos agentes plenos de Deus. Eis que aqui, um dia eu vou chegar para ele, quando chegar no livro dele, eu falei, mais Bezerra, o que é que você fez com isso? Porque ele coloca-se como o paternal e humilde. Ele tem a consciência de ser apenas um servidor de Deus. Mas ele fez uma maldade conosco na casa dele. Que termo eu vou usar agora? Se ele é o mínimo, eu sou o quê? Me arranje um termo na língua portuguesa abaixo do mínimo. Mas é a consciência absoluta, certo? De que nós precisamos ter uma convicção de nossas possibilidades para sermos esse ser que transforma, mensageiros de Deus, sendo indulgentes, meus amigos. Olha como os espíritos superiores, eles já são indulgentes, eles me chamaram de amigos, né? Meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta mas se quisesse, tinha mais algumas coisinhas. Meus queridos irmãos, é uma alegria imensa ver-nos a cada hora, todas as casas, todas as noites, completas de pessoas amigas, desejosas de aprender, de nos instruir cada vez mais. Dizer o que ao nosso amigo? Obrigado nada.
a confiança que tivemos em trazê-lo para o encerramento, por saber da dedicação dele à doutrina, da família toda. Nós conhecemos alguém, a esposa, o pai, que falam chegando. Então, nós ficamos felizes, agradecidos. Desejávamos perguntar se tem alguma pessoa que não tem o livro dos Espíritos. Vai ficar aqui. Quem não tiver e quiser, pega ele aqui. E vamos chamar a nossa irmã Fernanda, que ela vai fazer a prece do encerramento e vai, ao mesmo tempo, falar sobre uma programação aí sobre evangelização infantil. Antes disso, nós queríamos mais uma vez relembrarmos aqui todos os nossos amigos que já partiram, que se encontram na morada maior, que são os criadores, iniciadores dessas casas. Eu queria até me omitir de dizer os nomes que tenho medo de não alcançar todos, mas aqueles mais próximos, mais conhecidos, como Eromides, toda semana vim de Recife por aqui para fazer reuniões, seu Álvaro, Paz, meu sogro, a quem muito devo, professor Álvaro, Cizenando, seu Antônio Carlos, aquele que eu vi quando cheguei na sala, ele, velhinho, 90 e poucos anos, ele não podia fazer a cocorada, ele sentou. E sentado, ele foi bascando a cera e andando, caminhando. Aquele ficou no meu coração para toda a vida, aquela dedicação por receber vocês, todos nós, com muito carinho. Então, esses amigos que passaram por aqui, Dona Noêmia, Giovanni, agora ultimamente a irmã Edna, eu sei que muitos e quase todos. Dona Janildes, uma pessoa que tem de ser lembrada como expoente do Espiritismo aqui. É aqui que queria fazer o partido só para as mulheres. Ela me disse uma vez, queria fazer um partido, mas só Leão não tinha vez. Mas criou muitas casas espíritas em Garanhuns. Então, fica o nosso agradecimento sincero, a saudade já do término desse encontro fraterno com todas as vezes. Então, muito obrigado de coração a todos vocês que são o motivo de estarmos aqui. E André, com agradecimento, ele sabe, é de coração, a amizade, o respeito e a confiança que nós temos nele e na família. Quando estamos em Recife, vamos sempre lá no Peixotinho pegar uma carona dia de domingo. E para quem não sabia, o nosso amigo é neto de Peixotinho. Procure saber quem é Peixotinho para dizer que o nome é Felipe, filho de ter nascido. Neto de uma pessoa tão competente, tão amiga. Então vamos passar a palavra à nossa irmã Fernanda, que vai fazer o convite e a prece de encerramento. É isso. Gente, boa noite. Eu costumo dizer que a gente costuma aprender que o passado, o presente e o futuro são tempos diferentes, distantes. Cada um em seu espaço de tempo e limite pelo calendário que nós criamos, né? Mas, relembrando agora, como o nosso amigo Luiz Carlos falou, dos expoentes da doutrina espírita aqui em Garanhuns, desse momento que a gente já está vivendo há mais de meio século, né? A 55ª semana. E o desejo que eu tenho certeza que todo mundo tem nos seus corações de que isso aqui continue, não só a Semana Espírita, mas como movimento em Garanhuns, cresça, floresça. Isso não tem como se dissociar, não tem como a gente pensar nesses tempos como estanques separados, né? Porque se não fossem esses expoentes, talvez nós não estivéssemos aqui. E é nesse sentimento que me vem a vontade, mais uma vez, de reforçar a importância da evangelização infanto-juvenil em todas as casas espíritas, para que a gente possa dar continuidade à questão da ética e da moral e da vivência do Cristo e à própria doutrina
de Garanhuns. E entramos em contato através da nossa amiga Valdete, que é do Chico Xavier, com a Federação Espírita de Pernambuco. E no mês de novembro, no primeiro final de semana de novembro, dias 4 e 5, é um sábado e um domingo, 4, sábado à tarde e domingo pela manhã, eles estarão fazendo conosco uma espécie de formação, uma roda de diálogo para evangelizadores, para aquelas pessoas que têm o interesse de evangelizar. Porque às vezes a gente tem aquilo e fica pensando assim, eu nunca fiz, eu não sei como fazer, e fica com aquele receio e esse medo que nos paralisa. E não é isso que devemos ter, pelo contrário, devemos ir em busca. E a federação vem nos dar essa formação para que a gente possa deixar brilhar esse desejo e a gente possa não só crer, mas vivificar, vivenciar isso na prática. Então, o link para inscrição é gratuito. O link para a inscrição está cada dirigente da casa aqui, eles têm o meu contato no WhatsApp. E aí, por quem tiver interesse, pode pedir em suas respectivas casas o contato de Fernanda no WhatsApp, para que eu possa inserir a pessoa no grupo da Movimentação Espírita Infanto Juvenil de Garanhuns, como também enviar o link para a inscrição. Certo? Então, aqueles que tiverem interesse, e eu incentivo, peço a colaboração dos dirigentes de cada casa que aqui contam representando, para que possam fazer isso, incentivar, para que a gente possa permanecer com essas casas abertas por mais 50, 100, 200, 300 anos. E daqui a pouco, esses expoentes que o Luiz Carlos estava falando aqui, seremos nós que estaremos sendo lembrados também por esses pequenos que a gente construir, plantar essa sementinha do Mestre Jesus. Que foi plantado há mais de 2000 anos e a gente lembra dele com todo o amor, alegria e carinho do mundo. Certo? Então eu faço esse convite, reforço a importância da evangelização infanto-juvenil e todo o amor e carinho nesse momento que a Federação Espírita de Pernambuco vai trazer para nós, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho aqui em Garanhuns. Certo? E nessa energia de amor, vamos fazer a nossa prece de encerramento, porque eu tenho certeza que um só sentimento tem no coração de todo mundo, é gratidão. E junto com a gratidão vem a responsabilidade de vivenciar tudo que aprendemos ao longo dessa semana. Mestre Jesus, amigos benfeitores espirituais, querido Deus, nosso Pai de infinita bondade, de amor, de justiça, Tu és perfeito. Como é bom sermos Teus filhos. Como é bom vivenciar esse sentimento ao longo de toda essa semana. Como é bom termos condição de ouvir e sabermos que também não estamos sós na tarefa de colocar em prática, porque se já nos foi revelado toda a ética possível à nossa compreensão e toda a moral cristã, é porque sim, como consta no livro dos Espíritos, temos condição de colocar em prática. Os nossos amigos espirituais, gratidão por estarem sempre conosco, nos fortalecendo, nos intuindo, nos ajudando a desenvolver mais uma semana concluída com tanto sucesso, com tanto aprendizado, com tanto amor, e possamos retornar aos nossos lares e que essa semana reverbere ao longo de todos os dias, todos os tempos da nossa encarnação, da nossa vida, que é eterna. Muito obrigada, Senhor. Tuas bênçãos sejam derramadas e na vida de cada um que aqui se encontra, possamos todos retornar em paz para os nossos lares. Que assim seja. Meus amigos, antes de vocês se retirarem, eu queria dizer só uma coisa, para vocês sentirem como está a união espiritual em Garanhuns, nessa equipe que alguns nomes tinham surgido, mas que nós sabemos. Eu queria dizer que tem dois padres, eu não vou citar nome, que está nessa equipe. Veja como está sendo unidos as religiões nesse sentido de divulgar em Garanhuns essa doutrina do Espírito.